Legal, muito obrigado e vamos começar então o nosso bate-papo ali pela ala esquerda, rapaz. É Renê e Zinho, Zinho e Renê, batendo bola aqui no Expediente Futebolzinho. Por favor, conversa aí com o Renê. Ô, João, que satisfação, que satisfação. Seria uma honra também jogar com o Renê, né? Eu joguei pelo lado esquerdo do Flamengo com grandes laterais, né? Lembrar aí do Leonardo, né? Do Júnior, do próprio Piá, vários jogadores, a Tirson, muita gente boa, né? E seria uma honra, claro, né? Se tivesse essa oportunidade de jogar com o Renê, mesmo porque, Renê, eu admiro muito o seu trabalho pela sua postura profissional, né? Ser um cara que não é de ficar falando muito, não é das mídias, mas é muito competente dentro do campo, né? É um jogador muito consistente, né? Sólido ali na sua função, e por isso você tem também contribuído e fazendo sucesso no Mengão, né? Como o João Guilherme fala, o Mengão malvadão. Parabéns pelo seu trabalho, né, pelo seu profissionalismo e por esse momento. Aí eu queria te perguntar, Renê, te agradecendo já a presença aqui no nosso Expediente Futebol, a minha pergunta é a seguinte, Renê, o Flamengo ele melhorou o elenco, né, do ano passado para esse ano, com a chegada de vários atletas, e ele conseguiu melhorar ainda mais nesse momento tão difícil de pandemia, né, que todos nós vivemos, e o Flamengo teve um surto de pandemia, aí chega a molecada aí da base, do Sub-20. Mais uma galera que se juntou a um grupo muito bom e se tornou um grupo assim espetacular, né? Hoje já fala que o Flamengo tem um time A, B, C, ou seja, o Domi deve ir para casa assim para pensar no time que ele vai botar, aquela dor de cabeça boa, mas é uma dor de cabeça, né? Quem vai jogar? Como é que eu vou montar esse time? E ele tem essa coisa do rodízio. O Jorge Jesus não fazia isso. Não era muito adepto a ficar mudando muito. Era uma, duas peças. O Domi já faz diferente. Houve dificuldade para vocês, para o elenco, se adaptar a isso? Como é que foi essa chegada do Domi? Vocês acostumados com o Jorge Jesus? Aí uma metodologia, um processo diferente de treinamento e esse rodízio, essa mudança de um jogo para o outro. Como é que foi isso para vocês, jogadores? Me explica aí, Renê. Obrigado, hein? Prazer, satisfação falar contigo. Que é isso, eu que agradeço, senhor. Obrigado pelas palavras. Eu acho que quando se muda o treinador, você tem a possibilidade também de aprender novas coisas. Claro que aprendemos muito com o Jorge Jesus. Foi um cara que nos ajudou a conquistar títulos. Mas o Domi veio com sua metodologia um pouco diferente e com coisas que agrega também ao trabalho que o Jorge deixou. E no começo foi um pouco mais difícil, até porque a gente vinha há muito tempo jogando num sistema, um cara que não mudava muito o sistema. O Jorge Jesus tinha aquele sistema e seguia sempre ele todos os jogos, e o Domi já é um cara que muda um pouco, joga num sistema um pouco diferente, já gosta de se posicionar em campo, que seu time se posicione em campo de uma maneira diferente. No começo teve essa adaptação aí, sofremos um pouco, mas acredito que agora no momento já entendemos totalmente o que o Domi quer. Não estamos jogando como ele espera, como ele sempre fala, não está 100%, mas acredito que com o tempo, como foi com o Jorge, a gente vai conseguir fazer tudo que ele pede, que ele espera da gente, e que a gente continue evoluindo a cada jogo. Legal. E o rodízio? Desculpa, o rodízio. A galera se adaptou legal já está entendendo isso? É verdade, eu tinha esquecido, desculpa. Acho que o rodízio ele faz parte do elenco, né? Eu acho que é de acordo com o elenco que você tem. Eu lembro que quando o Jorge chegou, ele falou que no máximo que ele mudava era 3, era 4. Mas se você for ver, no final do ano, ele já estava jogando praticamente com 2 times, né? Às vezes, um jogo pela Libertadores, ele mudava 8, 7. Eu acho que a confiança que o elenco passa faz o treinador pensar melhor nesse rodízio. Eu acho que o que a garotada mostrou aí ajudou também ele a confiar mais nesse rodízio. E eu acredito que ele sabe o que está fazendo, ele é que vê o treinamento dia a dia, ele que sabe quem está
ele, conjunto com sua comissão, com o departamento médico, ele é que sabe quem está 100%, quem está melhor para aquela partida. E eu acredito que cada um dando o seu melhor com o elenco que o Flamengo tem, dependendo de quem esteja em campo, a gente tem tudo para conseguir as vitórias que estamos em busca e no final do campeonato, que não é mais no final do ano, que possa sair os títulos como saiu no ano passado. Valeu, isso aí. Renê. Rafael Marques. Valeu, Renê. Rafael Marques. É um prazer, Renê, ter você aqui no Expediente de Futebol, participando com a gente do programa. Eu queria saber de você sobre, especificamente, essa disputa da lateral esquerda, né, que é bem interessante no elenco do Flamengo. O Felipe Luiz é o titular, todo mundo sabe, acho que você mesmo reconhece isso, né? É o dono da posição. Você, sempre que necessário, é utilizado, mantém a pegada do rendimento da equipe. Pouca gente talvez ainda lembre disso, mas você em 2018 foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Você já tem 3 anos e meio de Flamengo, talvez seja do elenco um dos mais antigos, né? O Flamengo sofreu muitas alterações no perfil do elenco de 2019 para cá. Mas agora apareceu um garoto cujo contrato foi renovado recentemente até 2023, que é o Ramon. Então o Flamengo hoje tem 3 laterais esquerdos de 3 gerações diferentes. Imagino que isso seja uma coisa interessante para se trabalhar internamente, né? O que você vê do futebol do Ramon como uma projeção de carreira para esse garoto que joga na mesma posição que você? E também como é que você analisa essa disputa saudável pela titularidade, Renê? Boa noite, Rafael. Acho que tudo tem seu tempo. O Ramon era um cara que ele já tinha jogado no profissional. Eu lembro quando a gente estava jogando ali do Urubu, nós tínhamos vontade de férias, eu lembro que ele já estava jogando com a gente. Eu sempre, dos meninos que tinha subido para treinar conosco, foi um dos que eu vi que tinha um futuro brilhante. É um cara que chegou, que não sentiu, já chegou jogando bem. E esse ano ele esteve de volta. É um cara que o Jorge Jesus já falava bem dele. É um garoto que tem muito potencial. É um menino tranquilo, a gente tenta conversar com ele no dia a dia. Esses jogos que ele jogou aí quando eu e o Felipe estava com Covid, eu até cheguei a falar com o Felipe quando eu estava na quarentena. O que ele tinha visto do Ramon e tudo, chegamos a conversar sobre ele, o que a gente iria falar com ele, que ele teria que melhorar, o que ele tinha ido bem. E o Felipe até falou que já tinha conversado com ele, né? É um cara que tem tudo para ser um grande lateral, né? Um cara que respeita, que trabalha duro todos os dias, tem qualidade e ele sabe escutar tudo que se fala a ele sabe ouvir. E aí eu e o Felipe estamos aqui para passar o que a gente já aprendeu nesses anos de carreira. O Felipe, até mais do que eu, um cara multicampeão aí, com experiência não só no Brasil como na Europa. E acho que é uma disputa saudável. Acho que eu faço o Felipe jogar melhor, fazendo o meu trabalho bem feito, e o Ramon me faz jogar melhor fazendo o trabalho bem feito. Eu acho que todos têm a crescer com essa disputa interna e espero que ele seja um grande jogador e que ele tenha um futuro brilhante e que ele possa nos ajudar também aí nessa caminhada em busca de títulos aqui com a camisa do Flamengo. Muito bem, estamos conversando com o Renê, lateral esquerdo do Mengão, aqui no Expediente Futebol. Leandro Quesada. Legal, João. Forte abraço a você. Renê, você vai concordar. Se você não concordar, por favor, não é? Mas eu acho que você concorda que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. A gente fala todo santo dia aqui. Não tem um jogador, tem outro, e aí se não tiver esse e o outro, tem a base. É impressionante realmente o que o Flamengo dá ao treinador para continuar mantendo esse nível. Isso é muito importante para uma equipe que está disputando Brasileirão, daqui a pouco aí Copa do Brasil e a Libertadores a partir das oitavas. Você concorda com isso, certo? Certo. Depois do Flamengo, Renê, depois do Flamengo, agora eu vou ampliar. Depois do Flamengo, eu não estou falando de time não, tá, Renê? Porque às vezes você pode ver no adversário um grande time, mas se perde uma ou outra peça, isso pode destruir o time, porque não tem um elenco tão vistoso. Depois do Flamengo, quem que tem, na sua visão, o melhor elenco do Brasil? Se é que é mais de um time, não sei, de repente você pode citar 2, 3 aí. Um abraço para você, Renê.
Abraço, Quesada. Acho que uma coisa é você ter um grande elenco no papel e outra coisa é você mostrar isso em campo, né? Eu acho que o Flamengo vem mostrando em campo que tem um grande elenco. Os resultados mostram isso. E eu acredito que no Brasil tem vários bons elencos. Eu acho que o Atlético Mineiro, pelas contratações que fizeram, pelo que foi investido esse ano, tem um grande elenco. Tem um treinador que vem mostrando desde o ano passado um bom trabalho. E eu acredito que o Internacional também tem um grande elenco. Acho que a tabela vem dizendo isso. E eu acredito muito nisso, né? Que o que você mostra em campo é o que faz o seu time ser forte. E o Inter e o Atlético vem mostrando que tem um time competitivo, que vem fazendo, não só conquistando vitórias, mas fazendo grandes jogos. E eu acredito que esses três aí vem na briga muito boa aí nesse campeonato. Espero que no final dê o Flamengo. Muito bem. Boa. Mauro Naves, diga, presidente. Um abraço, Renê, prazer falar contigo. Então, você citou aí Atlético, Internacional. Eu queria perguntar exatamente isso para você. Você acha que vai dar tempo do Flamengo virar aquele Flamengo espetacular do Jorge Jesus e aí, de repente, dar uma distanciada, dar uma disparada como foi o ano passado? Ou não? Com o trabalho do Domi, com pandemia, enfim, tudo que aconteceu esse ano, a tendência, é claro, que o Flamengo cada vez se acerte mais, mas que a gente tenha as disputas um pouco mais parelhas, tanto no Brasileiro quanto em outras competições. Como é que você vê o crescimento, tudo que o Flamengo pode mostrar ainda e, perto disso, se ele conseguirá ainda se distanciar um pouco dos outros ou não? A tendência é ponto a ponto em todas as competições. Prazer em falar com você, René. É um prazer, Mauro. Eu acredito que esse ano é um ano um pouco diferente do que foi os outros anos. Acho que o fato de não ter o torcedor no estádio também afeta muito, não só a nossa equipe, como acho que todas. Eu acho que no ano passado praticamente não perdemos nenhum jogo no Maracanã. Empatamos poucos jogos em casa, foi muitas vitórias em casa. E esse ano a gente tá vendo que o campeonato está um pouco mais nivelado, um pouco mais difícil por falta do torcedor. Mas eu acredito que se a nossa equipe manter essa pegada que vem acontecendo, manter esse nível de jogo muito alto, eu acredito sim que a gente tem chance de abrir alguns pontos aí de vantagem na frente dos primeiros colocados, mas o campeonato vai ser disputado ponta a ponta, a gente vem pensando jogo a jogo. A gente tem um jogo muito importante agora no final de semana contra o Internacional, que é o líder. Acho que é um jogo que uma vitória vai nos ajudar muito aí nessa sequência do campeonato. É uma vitória que vai nos colocar na ponta e vai colocar pressão aos adversários que vêm um pouco atrás. Acho que tudo vai depender desses jogos aí. A partir de que virar o segundo turno agora, a gente vai ver quem vai realmente brigar pelo título e quem vai ficar um pouco para trás.